Se você sente que engorda, mesmo comendo pouco, isso pode ser a genética, mas fique tranquilo, porque isso pode ser reversível. Fala, meus atletas, eu sou o professor Ricardo, fisiologista, e este é o quarto vídeo da série Os 8 motivos pelo qual engordamos. E hoje nós vamos falar de algo que de repente você está sentindo na pele, que é a maior predisposição genética a ganhar peso. Mas não se engane, ter uma tendência, uma inclinação genética não significa que você já tem um destino selado, ou seja, uma condição de obesidade selada. Eu vou te mostrar o porquê. Mas antes de tudo, antes de você de fato compreender o porquê que a genética de alguma forma sabota você, de alguma forma faz com que você engorde, você precisa entender os conceitos básicos da genética. Se de repente você já é um profissional da área, entende sobre genética, tudo bem, você vai entender isso aqui com mais facilidade. No entanto, a maioria das pessoas que estão aqui assistindo a este vídeo são pessoas leigas, então eu preciso fazer uma introdução um pouco da genética básica, para você compreender a genética da obesidade e do emagrecimento. Então, como que nós vamos iniciar? Vamos pensar o seguinte, o nosso corpo ele é formado por células, que é uma estrutura no qual o nosso corpo é formado. O corpo tem 100 trilhões de células, então cada célula tem os seus formatos, mas aqui é apenas um modelo representativo. Então nós temos lá a membrana da célula, a membrana plasmática, e no centro da célula nós temos uma região chamada núcleo. Dentro desse núcleo está o nosso DNA. Então vou tirar esse DNA e vou aqui representá-lo formando esse cromossomo. Aqui é um cromossomo, uma representação de um cromossomo. O que é um cromossomo? É o DNA condensado. Então, se você puxar um fio desse DNA, como que ele estará constituído? Ele estará desta forma. Você puxa, na verdade, 2 fios aqui, olha. 2 fios. Esse aqui é o nosso código genético, que está desta forma. Aqui, olha, nós temos a adenina e a timina, a citosina e a guanina, como se fosse códigos. Você já escutou essa expressão, código genético? Então, é justamente isso. São essas letras que, de alguma forma, formam o nosso código genético, como se fosse os números binários, 0 e 1, que quem é da área de computação entende que você cria uma sequência de números para criar um código. Então, tudo que constitui o nosso corpo é mediante a códigos. Então, dentro de cada célula tem um núcleo e dentro do núcleo tem um DNA. E o DNA, quando ele se condensa, ele forma esse cromossomo. E se você puxar esse cromossomo, ele forma esses 2 fios, que são as bases, chamadas bases nitrogenadas, que conforme eu mencionei. Então, cada sequência, cada código desse aqui, olha, ele define uma característica do corpo. Por exemplo, o tamanho do meu dedo, a cor dos meus olhos, a cor da minha pele, a minha altura. Tudo é definido por esses códigos, que são os genes. Então, os genes é uma sequência de código. Então você tem que entender isso porque existe um gene específico que faz com que você tenha uma maior propensão, uma maior disposição a engordar. Então, resumindo, o nosso corpo, nós temos 100 trilhões de células, e dentro da célula nós temos o núcleo, e dentro do núcleo nós temos o DNA. Aqui nós temos um cromossomo, esse cromossomo nada mais é do que esse DNA condensado. Então, se você descondensa esse cromossomo, você vai formar essas 2 linhas, e cada linha dessa nós temos as chamadas bases nitrogenadas, que se interligam uma com a outra. Mas cada sequência dessa de base, nós chamamos de genes, ou seja, tudo aquilo que constitui o nosso corpo vai depender dessa sequência de bases nitrogenadas. Então, simples assim. Então, uma vez que você entendeu o que é o gene, eu vou explicar para você que existe um gene específico chamado FTO, que é o gene
que estimula mais a sua fome. Consequentemente, você acaba comendo mais e, consequentemente, você acaba acumulando muito mais gordura nas suas células gordurosas. Então, esse gene, ele tem a sigla FTO, que é o Fat Mass and Obesity. Associate. Fatty Mass Obesity Associate Gene. Esse gene, conforme eu disse, ou seja, você entendeu, né, que tem lá no cromossomo ele tem uma sequência. E essa sequência, uma determinada sequência produz, né, é uma sequência desse gene. Esse gene, o que ele faz? Ele estimula a produção de uma enzima desmetilase. E essa enzima terá uma atuação, sobretudo lá no hipotálamo, que vai fazer com que você tenha muito mais fome. Então, uma vez que você entendeu que existe essa enzima desmetilase, que é codificada por essa sequência FTO, né? Esta sequência que produz essa proteína, que é uma enzima, e essa enzima tem uma atuação lá no hipotálamo, você tem que entender como que essa enzima desmetilase, o que ela provoca no seu cérebro, especificamente no seu hipotálamo, que aumenta a sua fome. Então, eu vou aqui tentar representar um encéfalo aqui para vocês. Uma representação, evidentemente, né, eu não desenho bem. Imagina que aqui é o seu encéfalo e nós temos aqui uma região bem centralizada, o hipotálamo. E o hipotálamo é uma região no qual é um centro, tanto de saciedade, ou seja, quando você come você se sente repleto, e também é um centro no qual estimula a fome. Então, é esta região no qual a enzima desmetilase vai atuar, sobretudo em neurônios ou em peptídeos, que o peptídeo é uma espécie de um hormônio específico da célula, ou é a própria célula, que aumenta ou diminui a fome. O que você deve entender? Que existem hormônios que aumentam a nossa fome. Por exemplo, a grelina, que é produzida lá no estômago. A grelina, ela estimula a fome lá no hipotálamo. Ao passo que nós temos também um hormônio antagônico à grelina, que é a leptina, produzida pelas células gordurosas, que aqui ela inibe a fome. Então é antagônico. A grelina estimula a fome, a leptina inibe a fome. Só que a atuação especificamente desses hormônios, eles atuam sobretudo em células específicas. E é justamente nessas células específicas, onde tem esses peptídeos ou esses neuromoduladores, que a enzima metilase atua. Por exemplo, a grelina, ela estimula células, por exemplo, NPY. Ou mesmo, por exemplo, aqui o NPY, além do NPY, nós temos outros tipos de células que, de alguma forma, aumentam a fome, dentre elas o AGRP, por exemplo. Imagina esses neuromoduladores, ou como se fossem hormônios ou células específicas que aumentam a fome. O que acontece? Aquela enzima que eu disse, desmetilase, deixa eu marcar aqui, desmetilase. O que ela vai fazer? Ela vai gerar um processo, que eu não vou adentrar aqui, porque é um processo bioquímico, ela vai de alguma forma inibir, no sentido de estimular,
porque ela vai retirar aqui um grupo chamado um grupo metil. De alguma forma ela vai estimular essas duas células, ou mais células, na realidade tem outras, fazendo com que a grelina seja mais agressiva ainda, ou seja, fazendo com que você tenha muito mais fome ainda. Ao passo que essa mesma enzima, ela inibe a função da leptina, porque ela atua também em outras células específicas no hipotálamo, como por exemplo o PONC, que é uma célula específica, ou o peptídeo YY. Então, essa desmetilase aqui, de alguma forma, faz com que você tenha uma menor percepção de saciedade. Então, ela tem esse efeito antagônico. Tudo isso provocado por quem? Por aquele gene específico que codificou essa enzima. Então, essa enzima aqui, de alguma forma, ela é a vilã que atua lá no seu hipotálamo, porque o seu hipotálamo deveria, hipoteticamente, estar equilibrado. Você ter uma fome adequada e você ter uma saciedade adequada. Então, eu vou explicar para vocês agora como que o exercício físico, de alguma forma, pode inibir esse processo ou, de alguma forma, pode controlar todo esse processo entre saciedade e fome. Então, resumindo, eu vou apagar aqui, nós temos lá o nosso DNA. O DNA, ele é uma sequência genética, e essa sequência genética, que são os genes, determinam a produção, a sintetização das proteínas, ou seja, do nosso corpo inteiro. Existe uma sequência de DNA, que nós chamamos de FTO, que é aquela que eu falei para você, que codifica, que produz, que gera uma enzima, a desmetilase. E essa enzima prejudica lá o seu hipotálamo, que é um centro de saciedade e um centro de fome. Então você tem prejuízo, você tem mais fome e você tem menos inibição da fome. Então é um prejuízo porque você fica mais predisposto a engordar. E como que o exercício físico regula isso? É o seguinte, eu não falei para vocês no início da nossa aula que nós temos a célula, temos o núcleo, dentro do núcleo nós temos o DNA e nós temos aqui o cromossomo. E o cromossomo, se você puxar, né, o cromossomo aqui na realidade é o DNA condensado. Se você puxar essas linhas, nós temos esses dois fios que eles têm uma sequência como se fosse de números, mas na realidade não são números, são letras. Adenina, timina, nós temos aqui citosina, guanina e, enfim, são milhares essa sequência. Mas você imagina uma sequência específica aqui, olha, que é a sequência daquela enzima que eu disse para vocês, que é a desmetilase. Essa sequência aqui, que produz essa enzima que prejudica lá o hipotálamo, deixa eu fazer o desenho do hipotálamo aqui. Ela prejudica o centro de força, que é o hipotálamo. O que acontece? Quando você realiza exercícios, sobretudo exercícios de moderado a alta intensidade, você gera uma situação que nós chamamos de epigenética, ou seja, você não altera o código genético. Uma vez tendo o código genético, ele está feito, você não tem como alterar. Mas você tem como alterar a forma dele responder, dele codificar. Então, o exercício físico, ele pode criar uma espécie de metilação, que é colocar essa estrutura aqui, que eu não vou entrar na bioquímica, dentro dessa sequência. E uma vez ele criando não criando, mas ele sendo introduzido nessa sequência, essa desmetilase aqui vai ser menos produzida. E uma vez que ela é menos produzida, o seu hipotálamo regulariza, porque ele não vai prejudicar, conforme eu disse, aqueles neurônios específicos, aqueles neuromoduladores que eu comentei um pouco anteriormente, como o PONC, ou como o AGRP, ou mesmo,
entre outros, né? Ele não prejudicará mais. Então, o exercício físico tem essa capacidade de, por epigenética, isso é epigenética, ou seja, você não faz uma alteração necessariamente no código genético, mas você interfere na resposta desse código, na hora de você traduzir uma proteína, no caso, a desmetilase. Então, o exercício físico ele atua exatamente dessa forma. Então, essa é uma das teorias pelo qual o exercício físico, de alguma forma, regula o seu hipotálamo, fazendo com que você coma de uma forma mais adequada. Só que agora entra o X da questão, uma coisa que talvez, né, você já possa estar aí refutando e criando uma objeção em relação a essa teoria na qual eu estou aqui apresentando, seria a seguinte: professor Ricardo, muito pelo contrário, quando eu treino, eu sinto muito mais fome, eu tenho muito mais desejo em querer comer. É uma verdade, você não está mentindo. Por quê? Quando nós treinamos, nós temos basicamente dois gastos adicionais de energia, que é o gasto agudo, que é aquele gasto no momento no qual você está realizando, sobretudo as atividades aeróbias têm um gasto agudo significativo. E nós temos também o gasto crônico, que este, né, por último, aumenta a sua taxa metabólica basal, ou seja, aumenta o seu metabolismo, você vai ter que respirar muito mais, porque você imagina aqui, que na corrida você teve um gasto agudo, você produziu muita energia mediante a oxidação da gordura, só que você talvez não tenha depredado muito carboidrato, embora também deplede, ou seja, o que é isso? Você retira carboidrato das células e você tem que repor esse carboidrato no pós-treino. Então, para você repor, conforme eu disse, não é mágico, você tem que pegar essa glicose lá, uma vez que você realizou a sua ingestão, ou seja, você comeu, você tem que pegar essa glicose e levá-la até o músculo. Só que nos exercícios aeróbios contínuos, essa degradação ela é baixa comparado, sobretudo, aos treinos com resistência, musculação mais intensa ou outras atividades que sejam de característica anaeróbia, lática. A musculação clássica é. Então você tira tanta glicose, tanto glicogênio dos seus músculos que você tem que repor. Conforme eu disse, não é mágica, você tem que usar a energia da gordura, a oxidação da gordura para gerar essa energia para você utilizar essa energia para colocar essa glicose dentro do seu músculo. Então você aumenta a sua taxa metabólica basal. Então você tem tanto o aumento do gasto agudo quanto crônico. Aí você poderia falar, então não adiantou de nada eu treinar pensando em equilibrar o meu hipotálamo para de alguma forma eu sentir menos fome. Só que temos que lembrar que você treinou, uma vez treinando, você agora deve comer, tentar comer adequadamente. Ou seja, você tem que ter uma composição nutricional adequada para que você, de alguma forma, agora uma vez treinando, você aumente até a sua massa muscular. Uma vez aumentando a sua massa muscular, ou seja, você vai ficar muito mais forte, você vai aumentando mais ainda o seu metabolismo basal, taxa metabólica basal. Só que, se você saber direcionar agora esta alimentação pensando em reparar os danos que você teve durante o treinamento, você vai emagrecer, porque você vai aumentar a proporção da sua massa muscular comparada à massa gorda. Porque nessa situação, conforme nós aqui falamos, você vai sentir muito mais fome no treinamento crônico, ou seja, num treino no qual aumenta a sua taxa metabólica basal. Só que nessa situação você estará degradando muita gordura, conforme eu disse, em repouso, porque você precisa repor o glicogênio muscular. Então, você sente muito mais fome, só que essa fome é uma fome sadia. E uma vez uma fome sadia, uma fome adequada, você deve adequadamente ter uma boa supercompensação, que é uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada. E essa alimentação equilibrada, uma vez com o estímulo do treino, uma vez uma alimentação equilibrada, a sua composição corporal melhorará. Você diminuirá, aqui nesse caso, a sua quantidade de massa gordurosa e aumentará
a sua massa muscular magra, que muitas vezes é uma massa pesada, porém, na proporção, você ganhará massa magra e diminuirá a massa gorda. E isso fará com que você emagreça e fará com que você tenha um equilíbrio nos hormônios orexígenos e anorexígenos. E conforme eu disse, essa situação faz com que você diminua a expressão gênica do FTO, que é aquele gene que expressa a enzima desmetilase, e essa enzima que estava desregulando o seu hipotálamo, fazendo com que você tivesse mais fome. Então, eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Eu sei que é um assunto um tanto quanto pesado, difícil, né, porque envolve fisiologia, bioquímica. Eu tentei ser o mais claro possível. Às vezes eu sou prolixo porque tem que ser repetitivo, porque é um assunto extremamente denso, mas é importante que você entenda isso, que você entenda que, embora você tenha uma inclinação genética, o exercício físico pode ajudar você a ter o melhor equilíbrio no hipotálamo, e uma vez tendo esse equilíbrio, você terá um efeito de saciedade melhor e a sua fome será muito mais regularizada, e uma vez associada a uma boa alimentação, você diminuirá a gordura e aumentará a sua massa muscular magra. Então, se você quer um acompanhamento durante o seu processo de emagrecimento, se você quer que eu seja o seu treinador, se você quer que eu seja o seu personal durante esta jornada, você pode me chamar pelo meu WhatsApp, que está na descrição aqui abaixo, ou pode me enviar um direct ou mesmo uma mensagem no TikTok, que eu farei questão de ser o seu treinador e acompanhar você nessa jornada do emagrecimento. Então, eu espero você na próxima aula. Um forte abraço.